Olá, ouvintes do Nanapod, como vocês estão? Antes de dar continuidade à história da Ana, que eu comecei a contar semana passada, aliás, eu já peço pra você que não ouviu o episódio 31, que é o início da história da Ana, volta no feed do Spotify, do YouTube, do Deezer, independente aí de qual o aplicativo que você usa pra ouvir Nanapod, volta lá e ouve o episódio 31 pra você não ficar por fora do episódio de hoje. Mas antes de eu dar continuidade à história da Ana, eu queria contar uma fofoca, porque por que não, né? Uns dias atrás, o Seu Depressão, administrador da página Irlanda Depressão no Instagram, repostou uma postagem de uma página de brasileiros em Dublin. E a postagem dizia o seguinte, abre aspas, tenho 21 anos e fui estupro por um naná ontem em Dublin 7. Muito cuidado, meninas, ao sair à noite. Já denunciei-o, estão investigando, fecha aspas. Bom, nos comentários dessa postagem, lá no Facebook, vocês podem imaginar que choveu comentários de pessoas preocupadas, meninas se solidarizando, pessoas querendo mais informações e aparentemente a pessoa que fez o post respondeu todo mundo, dando mais crédito à história. Aí, depois que o Seu Depressão publicou na página dele no Instagram, ele contou nos stories dele que uma administradora da página no Facebook de onde essa postagem foi retirada pediu para que ele retirasse o post do ar. Aí vocês vão ficar de cara com o motivo desse pedido da administradora. Segundo o Seu Depressão, essa admin contou para ele que o post havia sido feito por um homem. Agora vocês reparem que nesse post, que era anônimo, diga-se de passagem, a pessoa se dizia mulher, né? Porque ela fala assim, ai, fui estuprada, certo? Então ela estava fazendo aí um alerta para outras mulheres que vivem ali naquela região de Dublin 7 ou que passam por ali, seja por causa de trabalho, de estudo, ou porque namoram alguém naquela região. Vocês entendem que foi um post direcionado para mulheres, feito teoricamente por uma mulher? E aí eu tenho muitas perguntas. Primeiro de tudo, como é que os administradores aprovaram uma postagem de um homem se fazendo passar por uma mulher falando uma barbaridade dessa? Porque é um assunto bem delicado. Porque os administradores, eles conseguem ver quem é que fez o post antes de liberar o mesmo. Então já começa por aí, né? Porque se existe uma ferramenta para filtrar os posts exatamente para evitar post repetido e também coisas que vão contra a política aí de cada grupo, por que deixaram passar? Não seria o momento aí de questionar o rapaz antes de tornar isso público, né? Porque eu achei delicadíssimo. Faltou uma responsabilidade dos administradores da página, pelo menos nesse quesito. Que não adianta nada você deixar passar o post, um monte de comentário, deu aquele engajamento, aí outra pessoa retira o post de lá, coloca em outro lugar, opa, apaga aí porque foi um homem. Achei meio estranho. Outro ponto importante é o que leva um homem a fazer uma coisa dessas? Será que ele queria causar, assim, pânico? Queria criar pânico, alerta? Dedo no cu e gritaria. De repente ele tava à toa em casa, sem trabalho, sem estudo, não tinha uma louça pra lavar na pia. Aí ele pensou assim, eu vou lá caçar um chifre na cabeça de cavalo. Aliás, o rapaz que fez essa postagem se chama Samuel Braga. E quando ele foi procurado pra esclarecer por que ele fez isso, o que realmente aconteceu, será que foi uma flatmate dele, uma namorada, uma amiga, e aí ele quis fazer esse post no lugar dela? Pode ser que seja também, né? Chegou aqui pra mim que pode ser que ele seja um homem trans, que passou por isso. A gente não sabe, a gente fica especulando, né? Que essa pessoa não explicou, sobra muito espaço para teorias. Mas senhor Samuel Braga apagou todas as redes sociais e fingiu que nada aconteceu. Tomou chá de sumiço. Então, infelizmente, eu acho que a gente vai ficar na curiosidade. Mas se eu sou administradora dessa página, eu pegava todos os dados, o post, o link do perfil da pessoa e levava na Garda. Eu fazia questão de perder meu tempo precioso só para ver se a Garda faz alguma coisa, nem que seja dar um apavoro. Porque não pode ser normalizado a pessoa tratar de um assunto desse de uma forma tão leviana e ficar por isso mesmo. Eu sei que parece exagero, né? Ai, Nana, que exagero, também não é pra tanto. Mas se vocês vissem a quantidade de mensagem que eu recebi quando eu contei essa história lá no meu Instagram, de pessoas preocupadas, de meninas, mulheres preocupadas com a postagem, porque ou trabalham até tarde e vão embora passando ali pela região de Dublin 7, porque é uma região bem popular, né? Ou pessoas que moram ali naquela região ficaram me perguntando. Teve gente que falou assim, pô, Nana, eu tô mais aliviada, sinceramente, em saber que foi inventado, porque realmente eu fiquei preocupada. Então, é preocupante, sim, que em pleno século XXI ainda existe gente fazendo esse tipo de chacota com um assunto que deveria ser tratado sério por todo mundo e que destrói a vida de tanta gente, né? Se vocês ouviram os meus podcasts aqui, vocês sabem que tem muita gente que é mexido com isso, que passa por isso. A própria Ana mesmo sofreu, né, abuso dentro de casa. Então, eu fiquei bem chocada. É engraçado, né, que em pleno século XXI, depois de tanta coisa que a gente já viu,
ainda vem um pra provar que a gente não viu nada, tem muita coisa pra ver ainda, né? Pra terminar o assunto, eu espero que o senhor Samuel Braga tenha se sentido menos entediado às custas dos outros, né? Porque foi só pra isso mesmo que serviu essa palhaçada. Agora que eu já edifiquei vocês, que me ouvem aqui, vamos pro episódio? No episódio passado, vocês conheceram a história da Ana, uma mulher que saiu de uma infância marcada por abuso, silêncio, solidão, cresceu ouvindo que não seria nada e mesmo assim construiu uma carreira, atravessou um oceano e acreditou que tinha encontrado o seu final feliz. Um irlandês encantador, viagem surpresa, pedido de casamento, ou seja, uma nova vida na Europa. Mas depois do sim, o conto de fadas começou a perder o brilho. Hoje vocês vão descobrir o que aconteceu quando a Ana percebeu que o príncipe encantado talvez nunca tivesse sido príncipe coisa nenhuma. Eu parei na parte em que a Ana consegue o tão sonhado emprego na área de marketing lá na Irlanda. E adivinha só? Junto com toda essa felicidade, ela descobriu que estava grávida. Ela lembra que o baque foi tão grande que ela ligou para a mãe dela. Foi a primeira coisa que ela fez. Essa mesmo, a que fazia bullying com a coitada. Mas também, né, para quem mais ela ia ligar? E adivinha só o que a mãe da Ana disse? Ela virou pra ela e falou assim, né? Fazer o quê? Valeu pelo apoio, mãe. Mãe do Ana essa aí, hein? Então a Ana sabia que ela ia ter que fazer valer a pena aquela oportunidade, no caso, o trabalho novo dela lá na Irlanda. Porém, com 6 meses, ela descobriu que o bebê tinha uma condição rara e que a gravidez seria de risco. Ninguém sabia exatamente o que era essa condição, mas ela sabia que era uma condição rara de uma veia a mais que sai do pulmão e vai pro baço. Ela ficou trabalhando um tempo, aí entrou na licença maternidade e quando o bebê finalmente nasceu foi um show de horrores. O parto foi simplesmente difícil. Ela perdeu muito sangue e o filho nasceu sem batimento cardíaco, mas conseguiu ser reanimado, ou seja, foi um susto daqueles, hein, menina? E foi tão complicado que depois que o bebê nasceu, ele passou 10 dias na UTI e finalmente depois disso ela pôde levar a criança para casa. Para ela ter ficado 10 dias na UTI com a criança, né? Porque realmente ele tinha aí um problema. Naquele momento que ela levou a criança para casa, ela sabia que ia dar a vida por aquele bebê. E assim ela foi curtir a licença maternidade. Era a Ana e o filho para tudo. E sim, ela poupava o pai da criança dos problemas, porque na cabeça da Ana, ele já trabalhava a semana toda, coitado. Então ele só poderia ajudar ela no final de semana com a criança. Até dormir no outro quarto com o filho, a Ana dormia, para que o bonito pudesse dormir no quarto deles, ter o conforto, a paz que ele precisava para trabalhar no outro dia, né? Olha aí a outra red flag, né? Eu sei que tem muito casal que combina assim, que funciona pra eles, mas eu tô sentindo que no caso aí da Ana vai dar ruim. Ela me contou que quando o filho tinha mais ou menos uns 3 meses de idade, o Robert, que nunca saía, foi numa festa de fim de ano da empresa. E naquele dia, o bebê dele estava ardendo em febre. E a Ana ficou lá ligando pra ele, apavorada, falando que a criança tava com febre. E ele dizendo que, não, peraí, febre é só acima de 40 graus. Antes disso, dá pra controlar em casa? É só dar um 7-Up, tá tudo certo, menino. Você não sabia, não? Você faltou às aulas da medicina irlandesa? Como Ana e Robert só tinham um carro e eles moravam no interior, nessa época, no interior de Dublin, ela ficava lá ligando e aguentando a barra sozinha. Até que o filho, depois de muito tempo, teve uma melhora na febre, por volta lá das 3 da manhã, e o Robert chegou em casa às 5 da manhã, bêbado. Olha, eu só vou deixar um adendo aqui, vou atrapalhar um pouquinho. Eu sei que muita gente que me ouve é mãe, mas pra quem não é simplesmente desesperador você, que é mãe de primeira viagem, sem experiência nenhuma, fica sozinha com um bebê que não fala, mal se mexe direito e ainda por cima queimando em febre, gente. É pra enlouquecer até aquelas pessoas mais seguras de si. Junta isso ao fato de você estar no meio do nada, né? Porque ela morava no interior, sem conhecer ninguém. Ela não tinha amigos ali naquela região. Sozinha, sem carro, eu faço ideia o que essa mulher deve ter passado. É claro que a Ana não gostou dele ter chegado às 5 horas da manhã e bêbado em casa quando ela tinha passado um sufoco. Mas ele falou que não ia acontecer mais. E segundo a Ana, realmente não aconteceu. O problema é que o Robert tinha vários desses... foi só uma vez, não vai acontecer mais. Tipo socar a parede no meio de uma briga, ameaçar se jogar do quarto andar de onde eles moravam por causa de uma discussão. Mas ele melhorava dessas uma vez só. Eu acho que o que ela quer dizer aqui é que ele sempre fazia alguma coisa ruim, mas só uma vez. Só que o repertório dele de coisas ruins só ia aumentando
aumentando com o passar do tempo. Aí o Robert recebeu uma proposta de emprego para trabalhar na Suíça. Meu irmão, o que esse homem faz, assim, só por curiosidade, né? Porque ele trabalhou na Holanda, trabalhou na Dinamarca, trabalhou na Irlanda, agora recebeu uma proposta para a Suíça. Eu já quero saber o que tipo de trabalho que eu tenho que fazer para me levar, assim, para esse monte de canto aí, Europa fora. E aí, quando ele recebeu essa proposta de trabalhar na Suíça, a Ana estava em licença maternidade. Ela virou e falou: bora, se a gente não gostar, a gente volta. Uma mulher, a senhora é aventureira mesmo, hein? Pau pra toda obra. Isso com um bebê recém-nascido que tinha uma condição rara, não é não? Quando eu falo que tem homem que realmente não dá valor pra mina parceira, é isso aqui que eu tô falando. Ele tinha tudo com essa mulher. A mulher era pau pra toda obra, tava lá do lado dele ajudando, aguentando, sem reclamar. Só que aí, tudo começou a desandar. Lá foram os dois mudar de novo e pra um lugar da qual ela teve que mudar com uma criança e um cachorro, né? Ah, eu esqueci. A Ana adotou um cachorro no primeiro ano de casado porque ela se sentia muito sozinha. E tinha ainda 3 malas despachadas e 2 malas de mão. O Robert foi na frente para arrumar as coisas e ela ficou, né? Para trazer essa cacetada de coisa junto. Quando ela chegou no aeroporto da Suíça, já veio a primeira decepção, a primeira frustração, porque o Robert chegou atrasado. Eu não sei se ele esqueceu que tinha que buscar a mulher, filho, cachorro, periquito, papagaio, ou se ele só não quis ir cedo mesmo. Chegando no apartamento, ela viu que ele tinha comprado um colchão dessa vez. Não era um colchão inflável. Porém, não tinha cama. Ô, Robert, tu não erra uma, tu erra todas. Então ela, o Robert e o filhinho tiveram que dormir no chão por um tempo até que as coisas foram se ajeitando. Basicamente, você teve o repeteco da Dinamarca, né, Ana? A diferença é que agora a família aumentou, tinha um bebê e um cachorro. Aliás, falando em cachorro, peço desculpas porque o cachorro do meu vizinho quer participar do podcast. Qualquer dia eu vou chamar ele para participar, porque a voz dele é mais assídua do que a minha, se bobear. Bom, como eles decidiram ir morar na Suíça, a Ana teve que abandonar o trabalho dela no marketing na Irlanda. Bom, eu sei que quando a gente fala de Suíça, vai vir um monte de perguntas. Eu mesmo fiquei cheia de perguntas quando ela me falou que estava morando lá um tempo atrás. E uma das primeiras coisas que eu perguntei para ela, eu lembro disso, foi sobre o idioma. Como é que funciona o idioma lá na Suíça? Dá para usar o inglês? E ela falou para mim que foi muito difícil, porque o inglês lá é pouquíssimo falado, não é muito comum. Eu acho que você consegue se comunicar como turista, para comprar coisa, né? Mas no dia a dia, como cidadão, para trabalhar, estudar, deve ser mais complicado. E a Ana tem um nível de inglês muito bom, excelente, mas não dava muito para botar para jogo exatamente pela questão de que lá o idioma não é o inglês oficial. Então, o que a Ana fez? Ela passou a se dedicar totalmente ao filho. E isso é um perigo, viu? Que a gente vive como se maternar fosse profissão. Daí o que pode acontecer? A gente esquece de se olhar como mulher. E quando os filhos crescem e começam a ter a sua autonomia, a gente parece que fica sem função. Imagina você vive 13 anos em função de um ser que logo não vai precisar tanto assim de você. E agora? Você faz o quê? Nem sabe. Para piorar, a gente sabe que o bebê da Ana tem uma condição rara e o tratamento dele estava sendo feito na Irlanda. E ela não teve tempo de fazer essa mudança lá para a Suíça, né, de tudo, de vacinação. E por causa disso, ela ficava indo e vindo com um bebê sozinha da Irlanda para a Suíça, da Suíça para a Irlanda, para resolver essa questão. É, gata, é só no colo da mãe, né, não? Sempre sobra pra gente. Isso já aconteceu comigo também. Deu numa crise dessas de que, tipo, não aguento mais, pelo amor de Deus, divide o fardo comigo. Perguntei para o meu digníssimo pai da minha filha se ele não podia me ajudar a fazer as coisas, né? Pô, sempre sou eu, vacina, levar no médico, tudo tem que ser nas minhas costas. E aí ele falou: mas eu não faço porque você já faz, eu não preciso me preocupar. Aí eu olhei e falei assim: então quer dizer que se eu cruzar os meus bracinhos e não quiser fazer mais nada, minha filha não vacina, minha filha não vai no médico, não toma remédio, né? Porque se isso só eu, se eu morrer um belo dia, quem é que vai segurar a minha peteca? Ei, Papai Noel? O coelhinho da Páscoa, será? Fica aí o questionamento. Mas no caso da Ana, aguentar sozinha já estava virando costume, porque o Robert, ele viajava muito devido ao trabalho dele lá na Suíça e sempre deixava a pobre sozinha com a criança. Mas a Ana achava isso super normal, porque, né, na cabeça dela, o Robert era o provedor daquela casa. Aí veio a Covid e o Robert começou a trabalhar de casa. Só que a Ana não podia deixar a criança fazer um pio, tá bom? Porque enquanto ele trabalhava tinha que ser silêncio absoluto. E era um inferno, né? Porque imagina, gente, não dá pra controlar a criança, não tem como. Quando a criança tá chorando, a gente tem que
tentar acolher, mas tem hora que não vai, minha filha. Liana, quando abre o berreiro, eu tenho certeza que os vizinhos acham que a gente espanca essa garota. Segundo a Ana, a Covid não foi tão intensa lá na Suíça quanto na Irlanda, mas passado alguns meses, como ela já estava ficando absolutamente maluca, ela pediu para que o filho fosse para uma creche, para ela poder ter um pouquinho de tempo para ela mesma, né? O Robert não gostou muito da ideia não, porque lá na Suíça a creche é extremamente cara e você paga a diária. Então se seu filho ficar 5 dias da semana lá, você vai pagar 5 dias, sem choro nem vela. Então ele concordou que o filhinho deles pudesse ir para a creche 2 vezes na semana. Não é perfeito, mas 2 dias pelo menos já dá para dar uma respirada, né? Na cabeça da Ana, ela não queria desistir de ter aquela família que ela sempre sonhou. Vocês têm que lembrar que ela vem de um lar desestruturado, que o pai brigou com a mãe muito cedo, saiu de casa, a irmã não ia muito com a cara dela, a mãe fazia bullying com ela cresceu sendo abusada por um primo. O sonho dela era ter uma família funcional. Mãe, pai, filhos, cachorro, gato. E por causa desse sonho dela de ter uma família, ela começou a falar em ter mais um filho. E o Robert falava que ia ser a melhor coisa ter outra criança naquele momento, né? Porque eles estavam em casa, ele ia poder ajudar com o bebê. Mas será que ele ia ajudar mesmo? Vocês acham? Vocês pagam pra ver? Eu acho que não. Esse tipo de homem não muda. Inclusive, eu fico vendo as pessoas contando que tiveram filhos na época da pandemia e eu fico muito assustada, porque pra mim, gente, foi uma experiência tão difícil. Eu achei que o mundo ia acabar. Eu juro que não conseguia, assim, enxergar como é que seria o mundo depois daquela loucura, né? Eu tô falando sério mesmo, não tô brincando, não. Não é um julgamento, tá? As pessoas que tiveram filhos durante a Covid. É porque eu mesmo não conseguia pensar num futuro com filhos. Eu não sabia nem o que eu ia fazer com a minha filha, coitada. Aí o pessoal tava pensando em comprar casa, juntar dinheiro, e eu aqui lavando as minhas compras com cloro, com água sanitária. E lá foi a Ana com aquela vontade incontrolável de ter uma família perfeita. E não é que ela engravidou, menina? Mas logo que ela engravidou, ela começou a perceber que o filhinho dela era diferente. O comportamento dele não era igual ao das outras crianças da mesma idade. E ele tinha muito terror noturno. Pra quem não sabe o que é terror noturno, se você nunca ouviu essa expressão, é um negócio apavorante, cara. Liana, minha filha, teve por um tempo. Ela simplesmente acordava no meio da noite, mas na real, ela ainda estava dormindo, pelo menos é o que eu achava, né? Mas ela sentava na cama, ela se debatia, ela revirava os olhos eram às vezes meio fechados, às vezes abertos, e gritava, gente, ela gritava demais, ela mexia a cabeça, ela coçava assim, a cabeça coçava o olho, a perna, chorava, e não tinha nada que confortasse aquela garota. Depois de muito tempo pesquisando, eu fui saber que isso se chama terror noturno e é quase como se fosse um pesadelo, mas você consegue ainda ter algumas funções, assim como sentar, né? Que eu falei que ela sentava, ela levantava, se sacudia toda, sacudia a cabeça, chorava, falava, balbuciava algumas coisas. E aí, gato, o que dá pra fazer é acolher a criança e esperar a crise passar, porque não é uma coisa que dura a noite toda, só que às vezes você tá cansado, 2, 3 horas da manhã, a criança do nada acorda gritando, é um Deus nos acuda. E aí, por causa desse comportamento, desse terror noturno, começaram as brigas entre Ana e Robert. Porque o Robert dizia que a Ana estava defendendo o mau comportamento de uma criança, que detalhe, vamos lembrar, que tinha apenas 1 ano e 8 meses. Mas na cabeça do Robert, ele era apenas um menino mimado, fazendo manha, fazendo birra. E mais um pouco pra frente, quando a Ana estava aí com os seus 6 meses de gravidez do segundo filho, a Ana e o Robert tiveram uma briga feia. E nesse dia, ele decidiu que ia bater no filhinho deles. Pois a Ana foi lá, abraçou a criança e ficou ali protegendo ele no chão mesmo, com o próprio corpo. E o Robert não parou de tentar bater no moleque. Inclusive, ele deu um chute que pegou na perna da Ana e que machucou. E naquela hora, a ficha dela caiu. Muito desesperada, como a gente pode imaginar, a Ana ligou para a mãe mais uma vez. E, por sua vez, a mãe dela ficou mais preocupada da Ana ter que voltar para o Brasil, com uma mão na frente, outra atrás e 2 filhos na mala, do que realmente se importar com o que estava acontecendo ali com a filha dela em outro país. Que, né, segundo a mãe dela, a briga de casal é assim mesmo. Como é que é, minha senhora? Briga de casal é assim mesmo? A sua filha no chão protegendo o seu neto e o seu genro chutando ela. De repente, essa é a noção que ela tem de casamento, né? A gente tem que levar em consideração isso também. Mas na minha cabeça, isso é coisa de polícia, de delegacia. E o pior é que quando a Ana ia conversar com o Robert sobre o que aconteceu, ele dizia que bateu fraco.
que se ele quisesse realmente machucar a Ana, ele teria dado um chute mais forte. Olha que absurdo, né? Além dele não se responsabilizar, não se desculpar, não se arrepender, ele ainda minimiza, ele debocha, tenta fazer a Ana acreditar que tudo foi muito menos do que ela realmente acredita ter vivido. Por ele ter convencido a Ana de que realmente foi só um deslize, ela sugeriu então terapia de casal. E por conta da língua, eles concordaram em contratar uma terapeuta irlandesa, que aí eles iam poder fazer sessões em inglês. E nesses atendimentos, a terapeuta disse que apesar do deslize, eles se amavam. Em questão de 2 meses, a terapeuta deu alta para eles e disse que se acontecesse alguma coisa, ela estava ali. Há 2 meses só? Não é o meu lugar de fala, mas não é muito rápido, não? Porque se foi uma sessão por semana, deu 8 sessões, é isso? Isso aí é suficiente? Bom, se é suficiente ou não, eu não sei. Só que o Robert, ele estava no seu best behavior, estava se comportando como um cachorrinho. E a Ana fez até algumas amizades lá na Suíça, mas sempre percebendo que o filho era diferente. E todo mundo chamando ela de louca, falando que ela estava exagerando. Pois bem, o segundo filho da Ana é uma menina e aí o comportamento do filho foi de mal a pior. E ela começou a perceber que ele estava perdendo habilidades que já tinha, como por exemplo a fala. Ele, apesar de não falar horrores, falava algumas coisas, ele repetia e tudo mais. Ele acenava para as pessoas na rua e, de repente, ele não fazia mais isso. Então, ela conversou com o Robert e eles contrataram uma fonoaudióloga na Irlanda que atendia pelo Skype na época. E aí, eles foram trabalhando com essa fono. Não brinca não que a Liana já fez tratamento com fono lá na Irlanda e é chato, viu? O pai ou a mãe precisa ficar ali durante a sessão por 1 hora, você tem que estar prestando atenção, ajudando, porque, né, é um computador, a criança fica lá, é tanta distração, então você tem que estar por perto para poder ver se tudo está sendo bem feito. Até que 6 meses depois desse tratamento, a fono chamou a Ana para conversar e disse que o menino lembrava uma criança no espectro, porém que ela não podia dar esse diagnóstico. Muito bem, né, isso não é o trabalho de uma fono. Mas essas pessoas reconhecem, né, elas já devem saber só de olhar. E essa fono, então, encaminhou o filho da Ana para o sistema irlandês de saúde para ter acesso a esse diagnóstico pelo governo, que é gratuito. Porém, gente, isso demora mais de 1 ano e meio. Quem ouviu o caso da Sandra e do Labubu aqui no Nanapod já sabe que esse é um processo que realmente é muito difícil. O diagnóstico de autismo pelo HSL, que é tipo o SUS da Irlanda, demora demais. E muitas pessoas acabam pagando caro para fazer no particular, para poder dar início ao tratamento mais rápido. E mesmo assim, demora, viu? Mesmo pagando por causa da demanda, você ainda pode ter um chá de cadeira. Então, a Ana e o Robert entraram na fila de espera de uma clínica particular. Foram 6 meses para começar o diagnóstico. Aí não falei? Isso no particular, viu? Calcula agora no sistema público. Eu já vi gente falando que chega a demorar 2 anos. Nisso, deu tempo para eles se mudarem para Irlanda, só que agora para Cork, que é onde a família irlandesa do Robert mora. Isso porque ele jurou que a família dele ia ajudar, afinal de contas você tem um filho aí com uma possibilidade de um diagnóstico de autismo, enquanto a sua mulher já tem outra criança no colo. Não é fácil. Vale ressaltar que 3 meses depois que a filha deles nasceu, a mãe da Ana foi visitá-la por 4 meses. E ela viu a situação que a Ana estava lá morando e decidiu que ia ficar mais um pouco para ajudar. Como vocês podem imaginar, foi intenso, né? Porque a mãe dela não é flor que se cheire. Você me perdoa aí, ô Ana, pela constatação, mas é que eu já criei ranço. Mas nesse ponto, a Ana disse que a gente tem que dar crédito para a mãe dela. Afinal de contas, ela podia muito bem ter ido lá, visto o que queria ver na Suíça e falado, ô, tchau, benção, tô indo embora pro Brasil, você que se lasca aí com filha, cachorro, periquito, papagaio e marido. Você que fez, agora você que se vira. Aliás, eu tava esperando isso quando eu li aí que a sua mãe tinha ido te visitar. Então foram pra Irlanda. A Ana, a mãe e o casal de filhos. Faltou o cachorro, né? Pra, de novo, uma casa sem nada. Só que dessa vez, no mesmo bairro da sogra. A chance disso dar certo é tão pequena. Eu falei que foi a Ana, os 2 filhos, a mãe e o cachorro, esqueci do Robert. Inclua o Robert aí como se fosse o cachorro. Em fevereiro, a mãe da Ana voltou para o Brasil e ela seguiu sozinha, mas pelo menos o filho agora estava frequentando o eu não sei como é que pronuncia, ECCE, que é o Early Childhood Care and Education. Em bom português, é a educação infantil gratuita oferecida pelo governo irlandês. E com 2 meses que o filho estava nessa creche, a Ana foi
foi chamada e a administração da creche perguntou se ela estava esperando algum diagnóstico para o filho. Na cabeça da Ana só passava assim, fudeu, né? Porque caso eles tenham pouco recurso, eu digo a creche mesmo, né? Dependendo da criança, eles podem sim negar uma vaga. Imagina a criança lá 2 meses, de repente, opa, a gente vai ter que deixar o seu filho de fora porque não estamos conseguindo incluí-lo nas atividades. Porém, isso não aconteceu, foi só um susto e naquele verão, ela lembra de se sentir tão mal porque o filho dela tinha acessos de choro, de raiva, saía correndo no meio do nada, no meio da rua, sem se preocupar com carro, com pessoa, com cachorro. E a coitada da Ana tinha que correr atrás dele, empurrando o carrinho com a outra filha, recém-nascida, a tiracolo. O verão passou e o filho da Ana voltou para a escolinha, para a creche, né? E a Ana finalmente podia ter um respiro. Agora era só cuidar da casa e da filhinha, que ainda era uma bebezinha. Lá pro final do ano, novembro, a mãe e a prima da Ana resolveram fazer uma visita para ela lá na Irlanda. Foram 20 dias que elas ficaram com a Ana, mas de certa forma foi até bom, porque eles puderam dar uma ajudinha, um suporte para coitado, né? A prima dela gostou tanto de Cork que a Ana ofereceu a casa deles para que a prima pudesse ficar lá até ela se ajeitar. E também no fim do ano, mais próximo ali do Natal, a Ana e o Robert tiveram uma discussão daquelas que ficou assim meio quente. E por causa disso as crianças correram para um cômodo e começaram a chorar. Diz a Ana que podia ver assim o desespero na carinha deles. Na mesma hora, ela lembrou do que ela passava quando ela era criança, do que ela via entre a mãe e o pai. E nesse momento, só o que ela queria fazer era entrar naquele cômodo com as crianças, fechar a porta e deixar para lá, tentar acabar com aquela discussão. Só que o Robert não queria isso. Ele chutou a porta, que fechou bem no pé da Ana. Como ela sentiu muita dor, ela começou a chorar e o Robert danou a dizer que ela estava fingindo, que ela estava exagerando, fazendo isso só para assustar as crianças, que nem devia estar doendo tanto assim. E a Ana, que já tinha visto o mundo dela cair, agora desabou de vez. Porém, ela não contou nada disso para ninguém. Como também não tinha falado daquela primeira agressão, lembra? Aquela que ele chutou ela quando ela estava no chão, tentando defender o filho. E naquele mesmo mês, em dezembro, eles receberam um diagnóstico do filho. O filhinho da Ana realmente é autista de alto desempenho, nível 1. E vamos frisar que o filho da Ana já não estava bem na escola. E em janeiro, um dos amiguinhos da sala fez uma festinha de aniversário e nem ao menos convidou o menino. Agora você imagina para Ana? Que tristeza saber que seu filho pode estar sendo segregado na escolinha. A minha filha Liana, ela tem um amiguinho na escola que é autista, o Guilherme. Uma fofura de criança, coisa linda de morrer. A gente pôde acompanhar o desenvolvimento dele, né? Porque ele era muito quieto quando ele entrou. Já tem 2 anos. Aliás, eles estão indo pro 3º ano agora juntos. Hoje, ele mesmo sendo autista não verbal, ele já participa das festinhas, ele interage na medida do possível com as outras crianças. A gente vê a luta que é para a família dele, para a mãe, para a irmã, para o pai. Está sempre ali incentivando, levando para fisioterapia, para fono, para terapia. É uma luta diária, eu só imagino o que eles devem passar. Mas eu tenho certeza que quando a mãe dele olha para o tanto que ele evoluiu até aqui, deve dar uma felicidade e um orgulho danados nessa mulher. E todas as mães dos alunos, a gente faz questão de incluir o Guilherme em tudo. Chamar para festinha, mesmo que às vezes ele não compareça, a gente nunca deixa de chamar. Porque eu acho importantíssimo a gente que é pai dar esse exemplo para a criança. De que, apesar das dificuldades que o Guilherme tem, ele é um amiguinho que deve participar e ser incluído em tudo que a gente fizer. Se esse exemplo não partir da gente, como é que essas crianças vão entender as limitações do Guilherme, das crianças com autismo, né? Como é que eles vão poder ajudar? Então, quando eu estava lendo aqui para escrever o script da Ana, eu fiquei muito triste quando eu li essa parte que o filhinho dela não foi chamado para a festinha do coleguinha, porque não houve nenhuma tentativa de inclusão por parte dos pais do amiguinho. Também em fevereiro, a Ana convenceu o Robert que ela precisava vir para o Brasil, ter mais um diagnóstico com bons profissionais para ficar tranquila. Pois bem, a Ana embarcou com uma criança no canguru e outra no carrinho e 3 malas. Durante 1 mês e meio, ela ficou na casa da mãe. Foi bom? Nem tanto, porém necessário. O que uma mãe não faz por um filho, né? Vou reformular aqui a minha frase. O que uma mãe boa não faz pelo filho? Ela lembra que a prima dela conhecia um psiquiatra e disse pra ela, né, por que você não vai lá, não passa com ele? É um cara bom, né? Com todo esse estresse aí que você tá, de repente ele passa alguma coisa pra fazer você melhorar. E a Ana lembra que quando ela chegou na frente do médico e ele perguntou, o que te traz aqui, minha filha? Ela falou, doutor, eu acho que eu tô ficando maluca.
Aí o médico, sem entender nada, né, falou: como assim? Você tá tendo alucinações? E ela: não, mas é que eu não sei mais diferenciar o que que é real, se eu realmente, né, tô com um problema e não consigo me consertar, ou sei lá, se de repente eu tô imaginando coisa. Mas quem é que não fica louco, gente? Você sozinha pra dar conta de uma criança que até então você nem sabia, mas que era autista, e uma recém-nascida, mais um cachorro e um crianção barbudo? No final dessa consulta, o psiquiatra encaminhou a Ana para fazer terapia. E ela começou a fazer essa terapia, tomar remédio, levar a sério mesmo, porque segundo a Ana, na cabeça dela, ela estava só o tiririca. Pior que dá, não fica. Já em Cork, ela conseguiu terapia para o filho mais velho e conseguiu também matriculá-lo em uma pré-escola que prepara crianças autistas para a escola primária. Isso é muito importante. Porém, agora, o filho tinha terapia 2 vezes na semana e pagando, tá? Com muito esforço, ela conseguiu uma vaga numa ONG que trabalha com crianças autistas para fazer aquela socialização entre eles, né? Play therapy e outras coisas. Só que ela ainda tinha uma bebê, né? Uma bebê novinha, e essa, por sua vez, coitada, não tinha descanso porque vivia no carro com a Ana e com o irmão para cima e para baixo. E para piorar, a terapia do filho mais velho era num horário tão complicado. Só para vocês terem ideia, a Ana pegava ele na creche, dava almoço no carro mesmo para as 2 crianças e de lá seguia direto para terapia. Porque, para variar, como a felicidade do pobre dura pouco, o consultório era muito longe, era do outro lado da cidade. Nesse meio tempo, com essa luta toda, a Ana engordou horrores e um belo dia, por acaso, o filho quebrou os óculos dela. E lá foi Ana para mais uma peregrinação, afinal de contas, se tu quebra o óculos, você tem que ir lá no oftalmo, fazer exame, depois fazer o pedido do óculos, enfim. E por causa desses exames, ela descobriu que estava com hipertensão intracraniana. Eles reviraram a mulher de cabo a rabo para descobrir a causa. E como eles não conseguiram achar, o único jeito foi fazer uma punção lombar. E eles atrelaram essa hipertensão possivelmente ao ganho de peso da Ana, porque ela engordou bastante, ela foi para 105 quilos. Eu também, viu, Ana? Cheguei a 105 quilos na Irlanda. A minha vantagem é que eu sou muito alta, né? Então, eu tenho 1,73, aí dá uma disfarçada, assim, não parecia que eu era tão gorda. Mas eu acho que a Ana é mais baixa do que eu. Por causa dessa hipertensão, a Ana começou a tomar a medicação. E ela notou que a médica irlandesa não deu muita bola, sabe? Não levou muito a sério. Pensando nisso, ela fez os exames e pediu para que os resultados viessem direto do laboratório, para que ela pudesse enviar para um neurologista aqui no Brasil. E aí veio a confirmação. A pressão alta estava de volta. Sem pensar 2 vezes, a Ana foi lá e fez o que sempre faz quando a vida aperta. Ela resolveu, pegou outro voo às pressas com os filhos a tiracolo e voltou para o Brasil. O pai das crianças, o Robert, ele disse que não podia trabalhar e ficar com as crianças ao mesmo tempo, então ela tinha que trazer as crias, né? Porque no fundo eu acho que a Ana fez sozinha, provavelmente. Aí a Ana teve que fazer um outro procedimento de punção lombar, só que dessa vez algo foi diferente. Ela encontrou uma equipe médica de verdade, assim, que ela chama de anjos. Eles iniciaram o tratamento com muito cuidado, com muito respeito, humanidade. E a punção lombar, ela é um procedimento extremamente delicado. Eu estava pesquisando aqui e ela me falou também que um errinho de 1 centímetro pode deixar a pessoa paraplégica. E mesmo assim, aqueles médicos se desdobraram para garantir que a Ana pudesse continuar o acompanhamento à distância quando ela voltasse para a Irlanda. A Ana conta que ela nunca esqueceu isso, ela é muito agradecida, né? Deus abençoe os médicos do Brasil, que além de acolher, eles tratam com excelência. Não tem para ninguém, gente. Pode falar o que for do Brasil, mas médico brasileiro é raiz demais. Foi nessa mesma viagem em que a Ana estava aqui no Brasil que aconteceu uma coisa inesperada. Passando por um terreiro, uma noite qualquer, a Ana decidiu entrar numa gira. Como é que vocês percebem essas coisas? Não é a primeira pessoa que fala isso pra mim. O meu sonho é achar um terreiro dando sopa por aí pra eu entrar. Mas eu acho que se eu passar na frente de um, eu nem noto, porque eu ando na rua, gente, olhando pra cima, entendeu? Eu ando alheia a tudo. Se tiver alguma coisa no teto pra eu ver, eu tô olhando pra baixo. Se tiver alguma coisa no chão, eu tô olhando pra cima. Se tiver alguma coisa do lado, tô olhando pra frente, eu não olho não, nem pra cara de ninguém, tá? Eu ando na rua parecendo uma pessoa doida. Aí ela entrou nesse terreiro, né, cética ainda, e se
5 minutos depois, ela falou que ela estava chorando que nem uma criancinha. Ali ela encontrou o lugar dela no mundo. E ali também a Ana tomou uma decisão que ia mudar tudo na vida dela. Ela decidiu que ia ter um terceiro filho. Sacanagem. Ela decidiu que ia terminar com ele, gente. Calma. Calma. Afinal de contas, ela sabia que não dava mais para esticar aquilo ali. Ela teve um verdadeiro chá de revelação naquele terreiro. E quando ela voltou, ela não voltou no improviso. Vocês estão achando que ela voltou assim, falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, vou fazer isso. Não. Ela voltou com um plano. Começou a pós-graduação em gerenciamento de projetos. Você lembra que é o que ela queria fazer antes, né? Eu contei no primeiro episódio. Contratou uma moça para ajudar ela com a filha, mudou a alimentação, entrou na academia, se apaixonou por um negócio chamado Hyrox, que eu não sei nem o que é, vou pesquisar agora. Vamos lá, Google, mostra a sua força agora. Hyrox é uma competição global de fitness indoor que combina 8 km de corrida com 8 estações de exercícios funcionais. Então não é pra mim não, eu sou franga, entendeu? 5 minutos um treino desse aí eu vou embora pra nunca mais voltar. Não me chame pra crossfit, não me chame pra cansar, não me chame pra esse negócio aí Hyrox. Eu fico aqui de boa na minha corridinha na esteira, tô bem. E nisso o ano foi passando, né? Um passo de cada vez, afinal ninguém aqui tá com pressa, né não? Em 2024, quase que por acaso, a Ana recebeu uma mensagem de uma amiga em Dublin. E essa amiga frequentava um terreiro lá. E quando ela descobriu o interesse da Ana por essa religião, ela convidou a Ana para ir junto. Nada é por acaso nessa vida, né? Em 2025, a Ana fez uma promessa silenciosa para ela mesma. Ela nunca mais ia se deixar de lado. Afinal de contas, os nossos filhos precisam de uma mãe saudável. E em maio, ela terminou a pós-graduação. E nesse mesmo mês, aconteceu uma nova briga daquelas com o Robert. E naquela briga, sem pensar duas vezes, ela jogou a toalha. Não dava mais. Bateu o desespero? Claro que bateu. Mas ela não queria voltar atrás. No começo, o Robert achou que era tudo um surto da cabeça da Ana, né? Foi empurrando com a barriga, fingindo que não tinha acontecido nada, até que finalmente a ficha dele caiu. Aí, meu filho, você pode imaginar que veio um monte de frase clássica. Mas você vai jogar 11 anos fora? As crianças vão crescer numa família quebrada. É isso que você quer pra eles? Tá, querida, agora o bonito pensou nisso, né? Pensou na hora que tá batendo na menina. Não lembra disso não, né? Quando a Ana bateu o pé e não voltou atrás, ele contou pra todo mundo, família, amigos, colegas de trabalho, uma versão bem conveniente. Não, gente, nós tentamos de tudo, mas decidimos que não dava mais. O que ele não contava é que quando a Ana contratou a babá, a moça lá pra ajudar em casa com a mais nova, ela também instalou câmeras. E numa dessas brigas, ele admitiu tudo que ele fazia com ela, todo o gaslight. E quando a Ana confrontou ele com a gravação, ele ainda soltou o clássico. Ana, mas isso já passou, já faz tanto tempo, você ainda lembra disso? Gato, pois é, né? Quem diria quem bate esquece, quem apanha não? Ele tentou ameaçar a Ana com dinheiro, com os filhos, com tudo o que você pode imaginar. O que ele não contava também é que a Ana já tinha enviado esses vídeos para terapeuta, para uma amiga no Brasil, para outra amiga que morava em São Francisco e uma amiga que morava em Boston, também nos Estados Unidos. Uma mulher internacional prevenida são outros 500, não é mesmo? Quando o Robert descobriu que a Ana tinha enviado esse vídeo para uma penca de gente, ele percebeu que ia ter que sustentar a narrativa de que aquilo era realmente coisa do passado. Não é que não aconteceu, veja bem, mas vamos deixar isso no passado, aí o discurso muda, né? Depois que ela decidiu dar um fim nesse casamento, alguns meses depois, ela conseguiu um emprego. E, finalmente, ela mandou o Robert de volta para a casa da mãe dele. Toma aqui a tua oferenda, minha senhora. Fica aí, faça bom proveito do seu príncipe. E desde aquela época, a Ana se manteve firme e forte na academia e através do Instagram, ela decidiu contar a própria história da perda de peso e também a superação aí para todo mundo. Não foi para ter fama, tá? Mas sim para inspirar outras mulheres. Mesmo que sejam poucas pessoas, eu acho que quando a gente recebe aí um elogio de uma pessoa que fala assim, eu me inspiro em você, eu consegui também sair de um casamento, eu consegui abandonar
abandonar o meu corpo antigo e agora eu tô tentando ser uma nova pessoa, é tão gratificante, sabe? Hoje a Ana tá bem. Ela ainda enfrenta vários desafios, porque a vida não é um conto de fadas, mas a mentalidade dela é outra. Aliás, o corpo também é outro. A mulher é outra. 2025 foi o ano que a Ana renasceu e ela é profundamente grata por isso. E que venha 2026. Essa mensagem é para Ana e para toda mulher que em algum momento se perdeu aí tentando dar conta de tudo. Se você precisou adoecer para ser ouvida, se teve que chegar no limite para perceber que aquilo não era amor, se sentiu culpa por escolher a si mesma, saiba que você não falhou, você sobreviveu. Recomeçar não é fraqueza. Colocar limites não é egoísmo. Ir embora também é um ato de amor, principalmente com você mesma e com os seus filhos. Nem todo mundo vai entender a sua decisão. Alguns vão chamar de surto, outros vão dizer que você desistiu cedo demais, mas só você sabe o quanto você tentou ficar. Que a sua história seja abrigo para quem ainda está com medo e que a sua coragem seja espelho para quem acha que não consegue e que nenhuma mulher esqueça disso. Não é tarde, você não é louca e você não precisa se perder para sustentar uma vida que já te machucou demais. Para terminar, eu queria deixar o arroba da Ana, que não é Ana coisa nenhuma, é Michele. E ela me autorizou a deixar o usuário do Instagram dela aqui para você que quer trocar uma ideia, conversar, ver a mudança dela, se inspirar nela. @itsme.kane. Eu vou deixar na descrição desse episódio, assim como todos os outros links que vocês já conhecem. O Nana Pod fica por aqui essa semana, mas semana que vem eu volto.